que uma jovem de 12 anos de idade, numa rua cheia de problema, a rua dessa moça problema de água, não tem saneamento, né? Tudo indica que é realmente um caso por conta da rua, né? Por conta da rua, e ela sofreu a leptospirose, foi para a UTI, está precisando inclusive de sangue, e você vai ver a reportagem comigo agora. A menina está internada em estado grave na UTI pediátrica do IMIP desde o último sábado. A família relata que a criança de 12 anos foi diagnosticada com leptospirose. A tia diz que a garota foi socorrida na semana passada com muita febre e dores pelo corpo. Mas os exames feitos na unidade de pronto atendimento não detectaram o problema. Na quinta-feira, a minha irmã levou ela para a UPA, ela foi atendida, fizeram os exames, mas não deram nenhum medicamento, eu até entendo, né, para não dar medicamento errado, e os exames dela veio inconclusivo. E daí no sábado, chegando lá, fizeram todos os exames possíveis, detectaram realmente que era a leptospirose. A família mora no bairro de Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Eles contam que essa não é a primeira vez que uma criança é contaminada pela doença no local. Agora, os parentes pedem ajuda com doações de sangue para auxiliar no tratamento da menina. O sangue dela é O positivo, mas a gente estamos recebendo o O positivo e o negativo. As pessoas podem procurar o Hemop, tá? Das 8 até as 17 horas. Certo? Chegando lá, dá o nome dela completo, que é Yara Milaine da Silva, 12 anos, que ela está internada aqui. Ainda sobre esse assunto, a Suelen Braga tem outras informações sobre essa doença. Choveu muito, esgoto aí, tudo a céu aberto em muitos locais. E como é que se identifica? Porque quando você tem um sintoma e identifica rapidinho, a chance de cura é alta. Bom, como é que você identifica a leptospirose, hein, Suelen? Boa tarde. Isso, Cardinal. Eu estou aqui com o Felipe Proasca, que ele é infectologista aqui do Hospital Oswaldo Cruz, que ele disse a mim o seguinte: Suelen, os sintomas da leptospirose são bem parecidos com o da dengue, né, doutor? E aí tem que trazer para a unidade de saúde, porque senão não tem como identificar essa doença, né? Boa tarde. Boa tarde. Bem, no começo as doenças são muito parecidas. Aquele quadro de dor no corpo, um quadro de febre alta, às vezes dor ao mexer os olhos. O que caracteriza muito é uma dor na panturrilha, que é a batata da perna. Porém, 90 a 95% das vezes cursa como se fosse uma virose. E aí é muito difícil você separar o que é vírus, o que é arbovirose como dengue e o que é leptospirose. Em menos de 5% dos casos, eles evoluem e aí tornam a sua forma mais grave, que pode atacar principalmente o pulmão e os rins, precisando de hemodiálise e necessidade de terapia intensiva. A gente sabe que tem uma menina de 12 anos, doutor, internada no IMIP com a doença, né? Em casos de criança, a doença acaba se manifestando de forma mais grave? Sempre nos extremos de idade a doença é mais agressiva. Então, quanto mais jovem, quanto mais idoso, a quantidade da imunidade e da reserva funcional do paciente para enfrentar uma doença é sempre menor. Então, são pacientes que precisam de um suporte ainda mais avançado. E quanto tempo essa doença passa para se manifestar? A família conta para a gente que fizeram o exame de sangue inicialmente no hospital, mas deu inconclusivo. O que quer dizer isso? O exame que faz o diagnóstico é a sorologia. Essa sorologia é só positiva a partir do 5º a 7º dia dos sintomas da doença. E aí, nesse período, antes do 5º dia de sintoma, o exame ele tende a ser inconclusivo porque ele não consegue valores suficientes para se tornar positivo. Então você não pode determinar que aquilo ali é a confirmação da doença. O problema é que a janela entre a positivação do exame e o quadro grave é muito curta, porque o paciente tende a piorar no 7º dia de sintomas e é exatamente mais ou menos o período que o exame positiva. Inclusive, essa doença pode causar morte, né, doutor? Sim, em 5% dos casos ela tem a sua forma mais grave. E aí o risco de óbito é bastante elevado. Os olhos também costumam ficar amarelados? Esse seria um outro sintoma? Quando você tem um quadro grave, ele sai daquele quadro de virose inicial e passa ao quadro de uma icterícia, que é o amarelo não só do olho, como do corpo também, uma icterícia muito intensa, um amarelo muito intenso. Há também a necessidade de várias vezes de hemodiálise para poder ter o controle das toxinas no organismo e a necessidade de ventilação mecânica, que é o respirador, que é o paciente que fica com um tubo na boca controlando a pressão pulmonar, porque o risco de sangramento do pulmão é altíssimo. Ou seja, são problemas que acabam se evidenciando aí por conta da leptospirose. Traz outros riscos à saúde. Sim, porque são as consequências da infecção.
A infecção em si, 95% das vezes, ela não traz tanto dano a quem tem. Porém, nesses 5% dos casos, há uma regulação imunológica que você tem um caso bem mais grave. E aí ataca a rinha, ataca pulmão, a necessidade de você usar um ventilador para poder respirar, a necessidade de você fazer hemodiálise para controlar o que o rim deveria fazer. E aí acaba tendo um período para recuperação muito longo, demora muito para se recuperar. Agradeço a participação, viu, doutor, e as explicações. Agora, o mais triste disso tudo, né, Cajun, é que a gente sabe que essa doença poderia ter sido evitada nessa criança e em outras pessoas se houvesse saneamento básico. Mas como a gente mostrou aí, ó, não funciona. É a menina que está internada com leptospirose no IMIP. O caso foi confirmado, ela tem 12 anos de idade, permanece lá no IMIP. A rua onde essa criança mora é um descaso total. É no bairro de Jardim Prazer e Jaboatão dos Guararapes. E ainda tivemos a informação que são comuns suspeitas da doença aí. Os moradores dizem que a falta de saneamento contribui para a situação. Na rua Monte Carlos, muitos mosquitos por conta do esgoto. Na rua Itupiranga, o problema se repete, sem contar que o lixo fica acumulado na calçada porque não tem coletor. De acordo com os moradores, na rua Floresta, os ratos aparecem com frequência. Há pouco menos de um ano, um adolescente morreu com leptospirose. Quando chove, inunda todas as ruas, rato para tudo que é lado. Nós precisamos de ajuda, né? Alguém que queira fazer algo aqui pelo areeiro, porque nós não temos ajuda de ninguém. Tem mais rato do que gente, não pode. Na rua Paraíba, quando chove, o esgoto transborda e inunda tudo. Para chegar até esta escola, os alunos precisam colocar os pés na sujeira. Esta autônoma acredita que a sobrinha dela, de 12 anos, que está internada em estado grave no IMIP, pegou a doença desta forma. O lugar sem saneamento básico é um lugar impróprio para se viver, né? Está lá uma criança lutando. Ontem mesmo eu estava lá com ela, lutando para viver, mas a gente sabe que o risco é muito grande. Agora a menina luta para se curar da doença. A senhora acha que sua neta contraiu a doença como, dona Elineusa? Andando pela rua, ao caminho da escola, que aqui quando chove enche tudo, todas as crianças têm que passar por dentro da água, não só a minha, mas várias crianças. A comunidade aqui está entregue às baratas, aliás, entregue aos ratos, né?